Eu estava na casa de recuperação com o irmão João Toscano na quinta-feira, e ele, na palavra dele ali, para aqueles internos que estão se recuperando, ele trouxe uma reflexão interessante. Ele disse assim, ele falando, eu trabalhei na roça há muitos anos, e todos nós sabemos que trabalhamos na roça, que entre o plantio e a colheita é necessário que a gente faça 3 limpezas. É isso mesmo, que é da roça aí, ó. É isso mesmo? Quantas limpezas? 3 limpezas, pelo menos 3 limpezas. E ele dizendo, então tá eu e o outro agricultor aqui. Eu sou crente, sou servo de Deus e oro a Deus, tenho uma vida com Deus. Ele falando, eu resolvi fazer uma limpeza só, e o outro cara que não serve a Deus limpou 3 vezes entre o plantio e a colheita. E aí ele perguntou, qual que vai colher mais? Aí um dos internos falou, você. Ele falou, não, o cara que limpou 3 vezes. E você está me olhando assim, é mesmo, pastor? Sim, porque o que limpou 3 vezes fez o que tinha que fazer, foi diligente. O outro foi negligente, só limpou uma vez, ficou se balançando na rede, achando que Deus ia abençoar a preguiça dele, ia dar como pagamento algo que ele não merecia. Tem muita gente presa na internet 24 horas, não procura um emprego, não procura estudar, e quer muitas vezes que o quadro mude. E sabe, irmãos, é preciso ser diligente com aquilo que Deus te confiou. Às vezes você murmura, trabalha perto de casa, tem um trabalho perto de casa, tem uma irmãzinha orando a Deus, Senhor, queria tanto uma porta de emprego. Você trabalha perto de casa, ganha um salário razoável e fica reclamando, fica murmurando de uma porta que Deus abriu para você. E aí você trabalha mal-humorada, chega quando quer, a hora que quer, chega atrasada, não faz aquilo que te pedem, e quando houver um corte na empresa, quem é a primeira a dançar? Diga aí. Quando houver um corte na empresa, daquele que é diligente, aquele que chega na hora, aquele que faz o que tem para fazer, fica até depois da hora, não liga, trabalha mesmo com diligência. Se tiver um corte, é capaz do patrão sair e deixar ele. Falar, rapaz, eu prefiro cortar meu salário, viu, do que te mandar embora. É ou não é assim? É, ninguém quer perder funcionário bom. Aliás, funcionário bom tá uma raridade. 2 empresários vieram conversar comigo, falando, pastor, eu estou passando uma dificuldade, eu não consigo encontrar gente diligente para o trabalho, gente comprometida, gente que faz direito, gente que chega na hora, gente responsável. Aí eu falei assim para eles, e serve até para você a resposta, né? Eu falei, você calça o sapato de manhã? Falar, o que calçar o sapato tem a ver com essa questão? Falei, você calça... Falou, eu calço o chinelo, serve. Você vai buscar seu chinelo embaixo da cama de manhã? Sim. Todas as vezes que você levantar, você vai falar com Deus. Senhor, fazemos pouco uso da ferramenta da oração. Primeiro tomamos as decisões e depois apresentamos. Não rola. Está sendo bastante instrutiva essa ministração, tá ou não está? Está salpicando em todo mundo, diz aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vai nos mostrar as cartas às 7 igrejas da Ásia. 2 igrejas da Ásia me chamam bastante atenção, porque uma é o oposto da outra. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, foi uma igreja que o Senhor corrigiu. E a igreja de Filadélfia é a igreja diligente, é a igreja do arrebatamento, irmãos. Aleluia. É a igreja firmada no Senhor. Quer deixar de ser Laodiceia? Para isso, Apocalipse
capítulo 3, versículo 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu, irmão? É mais fácil de achar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem deras, ele fala, quem deras, né, fosse frio ou quente. Veja que a reclamação não era que ele não era frio e nem era quente. O problema é que ele era morno. A reclamação não, se fosse frio eu ia te suportar, se você fosse quente eu também ia te suportar. O problema é que você é morno, e porque você nem é quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. A igreja de Laodiceia ficava localizada num lugar onde havia muitas fontes termais, e sempre saía uma água morna. E a água morna naquela época servia para vomitório. Quando alguém estava passando mal do estômago, era comum tomar água morna para que embrulhasse ainda mais o estômago, para que a pessoa pudesse vomitar, para provocar vômito. E Jesus aqui ele faz esse trocadilho, mostrando que ele realmente conhecia o dia a dia daquela igreja e queria que eles fossem definidos. O problema não era ser quente e nem frio, o problema era ser morno. O problema era ficar em cima do muro. E sobre muro tem uma ilustração que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque chegou muita gente nova aqui também. Então, tinha um muro e tinha um homem em cima do muro. Do lado direito tinha Satanás, do lado esquerdo tinha um anjo. Ou melhor, o anjo estava do lado direito, Satanás estava do lado esquerdo, né? É melhor, né? É melhor. Pronto, Satanás estava do lado esquerdo, à esquerda, e o anjo estava à direita. E o cara em cima do muro. Aí o anjo falava: rapaz, venha para a direita, venha para a direita. Venha para a direita, o anjo falava. E o Satanás ficava quietinho, falava nada. E o anjo falava: rapaz, vem para o lado direito, venha para cá. Se esgoelando: venha, rapaz. E o Satanás quietinho na dele lá. E o cara então ficou chateado com o Satanás, né? Falou assim: ô rapaz, tu não vai falar nada não? O anjo está aqui, que eu vá para o lado direito e você está aí quieto. Não vai falar nada não? Ele falou: eu não, o muro é meu. Ele já estava do lado de Satanás. É isso que ele está falando aqui para a igreja de Laodiceia. Ficar em cima do muro já é o lado negro da força. Quem gosta do Jedi aí, do Guerra nas Estrelas aí? Não vá para o lado negro da força. Já está do lado negro da força e não sabe. Deus nessa noite quer gente definida aqui. Glória a Deus, Ele quer gente definida. No 17 ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa região onde a igreja era localizada era uma região que nunca havia prosperado. As constantes guerras e conflitos dos povos vizinhos naquela região fazia com que aquela comunidade jamais desenvolvesse. Quando o Império Romano começou a dominar o mundo, eles experimentaram a Pax Romana. Cadê os alunos aí de história da igreja aí? Lembra da Pax Romana? Pronto. Começou-se então a ter paz nos mares, paz nas estradas, porque o exército romano garantia a segurança. Automaticamente aquela região ela começou a prosperar. E eles produziam uma espécie de lã. Tinha um tipo de ovelha lá que a cor da lã saía um pouco avermelhada e se fazia então tecido, e era caríssimo aquele tipo de tecido. Eles começaram a exportar e a enriquecer também. Tinha uma espécie de unguento para os ouvidos e para os olhos que curava muitas doenças, tanto dos olhos quanto do ouvido. E eles exportavam também muito isso. E Jesus aqui ele fala que eles se sentiam ricos, e realmente eles estavam ricos, enriquecendo. Mas o problema é a riqueza tomar o lugar de Deus no coração do homem.
Não é proibido o crente enriquecer, tem que ser rico. É possível ser rico e espiritualizado? Sim, claro. Porque se o dinheiro desviasse alguém, Satanás ia colocar uma mala de dinheiro na porta de cada crente amanhã. Isso é mentira. É possível ser rico e espiritualizado. É possível. No ano 61 da era cristã, houve um grande terremoto na cidade de Laodiceia. E a cidade foi completamente destruída. Os romanos quiseram mandar recurso, ajuda financeira para reconstruir a cidade. Eles eram tão ricos que eles falaram assim: não precisa não. A gente mesmo consegue reconstruir aqui. Muito obrigado. Eles se achavam abastados. E Jesus então fala para ele assim, ó: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que eram ricos, mas faltava para eles o ouro refinado pelo fogo, que só o Senhor tem para dar. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. E ele diz: vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Observe aqui que existe um aconselhamento para que eles pudessem buscar a verdadeira riqueza, porque o conhecimento de Deus é a verdadeira riqueza que você precisa. Ainda que lhe falte ouro, ainda que lhe falte prata, se você tem um Senhor com você, você tem tudo. Aleluia. O crente pode passar por dificuldades, pode passar por adversidades, mas o Senhor, se ele permanece fiel a Deus, Deus é fiel com ele e pode mudar a sua sorte da noite para o dia. Aleluia. Nesse caso aqui, faltava para eles ter o Senhor. Se você tem o Senhor e tem as riquezas, o Senhor em primeiro lugar e as riquezas em segundo lugar, Deus, ele pode te confiar muito mais do que chegou nas suas mãos. Muito mais do que isso. As verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais. E aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Ele diz: eu disciplino a todos quanto amo, sê zeloso e arrepende-te. É interessante que ele fala que disciplina aquele que ama. E esse tipo de disciplina aqui não é a disciplina que castiga. Não. Me parece que essa disciplina tem mais a ver com uma conversa franca e honesta que você tem com aquela pessoa, no caso o pai com o filho, para dizer que as coisas não podem ser do jeito dele. Você está entendendo? As coisas não podem ser desse jeito. Me parece que existe um muro e você está agora diante dele, e o Senhor está negociando com você no sentido: quer que o muro caia para que você siga em frente? Então é preciso que você se arrependa e seja zeloso. Não pode continuar assim. Ele permanece contigo, irmãos. Mas se você quiser ir adiante, avançar, quer que esse muro caia para que você prossiga, é preciso se arrepender. Ser zeloso, pois, e se arrepende. No 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Parece que a ceia aqui, ela é desprezada, como se fosse um tipo de refeição, a última do dia, tanto faz fazer ou não fazer. Mas se você se transportar para aquela época, você vai entender que a ceia era a principal refeição do dia, porque eles saíam de casa cedo, colocavam um pedaço de pão na boca e ia para o trabalho. Na hora do almoço eles não tinham tempo para estar parando para almoçar como a gente faz. Então eles faziam uma refeição rápida, comiam um pedaço de pão, de repente um queijo com um pouquinho de vinho ou leite. Mas a refeição principal é quando se voltava para casa ao anoitecer e se sentava com a família. Então ali se tinha as melhores conversas.
onde se sentava com calma agora para comer, porque não era só uma refeição, era a hora do bate-papo. Não havia celulares, não havia televisão para atrapalhar, as pessoas conversavam mais. E tudo isso hoje está atrapalhando a tua comunhão com Deus. O Senhor te diz nessa noite: você deve refazer seus passos e ter comunhão comigo. A comunhão com Deus vai fazer com que você tenha direção, porque quando eu comecei minha mensagem, eu falei sobre direcionamento. E Ele vai dar os direcionamentos para você sair dessa enrascada que você está. Existem enrascadas que você consegue sair rápido, não é? Você se livra rápido, mas tem algumas que demoram anos para tirar os efeitos da decisão errada. Independentemente de quão enrascada você esteja, Deus tem solução para você. Tem como você sair. Aleluia. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Todos nós queremos ser a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Quem está com a chave é Ele. Quer abrir portas? A chave está com Ele. E é só no relacionamento com Ele que as portas são abertas. Quem crê nisso aí? No 8 ele diz assim: conheço as tuas obras. Era uma igreja praticante. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, é verdade. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja praticante. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu vos farei vir, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Havia uma grande comunidade de judeus nessa igreja aqui, nessa localidade aqui. E esses judeus sempre perseguiram os cristãos e sempre incitava os políticos a perseguirem os cristãos, pensando que Deus não estava vendo. Toda perseguição enviada contra você, Jesus está vendo. Porque no caminho de Damasco, quando Saulo cai por terra: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Jesus sabe o dia a dia da igreja, é capaz de te proteger em meio às adversidades. No 10 ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É a igreja do arrebatamento. Filadélfia é a igreja do arrebatamento. E é VV Parnamirim também. Glória a Deus. Nós somos a igreja do arrebatamento. Ele diz: eu vou te guardar da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Chegou no nível, permaneça aí. Chegar é uma coisa, permanecer é outra. Ele fala: você deve permanecer nessa posição. Aleluia. Permanecer também é importante. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus.